Sabe aquele sonho que você quer realizar? Se ele acontecesse hoje, você estaria preparado? Sabe aquela quantidade de dinheiro que você fica falando todos os dias: "Ah, se eu atingisse meu primeiro milhão, se eu atingisse meus primeiros 7 dígitos, 8 dígitos, 6 dígitos, a minha vida seria muito diferente". Será? Quantas pessoas você não viu até hoje que ganharam ou tiveram oportunidade de receber tanto recursos, quanto valores, quanto oportunidades e não estavam preparadas? Então, esse vídeo é sobre preparação, é sobre questionar você, é sobre confrontar você, é sobre convidar você a fazer uma reflexão, uma autoanálise. Você está preparado para receber o que você vem pedindo? Você está preparado para receber o que você chora pedindo? O que você, conversando com amigos, fala, suspirando: "Ah, se eu tivesse aquela casa, ah, se eu tivesse aquele carro, ah, se eu tivesse aquela roupa, aquela bolsa, ah, se eu tivesse aquele celular, ah, se eu tivesse, ah, se eu fosse, ah, ah, se eu recebesse, ah, se eu ganhasse". Será que você está preparado para viver a vida que você vive desejando aí? Ou talvez você já passou do ponto. Talvez você já entendeu que esses limites foram ultrapassados, que muito tempo tem se passado e você nem sonha mais, nem se permite mais sonhar, desejar, almejar, querer, ser detalhista com os seus desejos, ser detalhista com as suas vontades. Eu cansei de ver na minha vida pessoas que eu fui aconselhar, ou que eu fui apoiar, ou que depois, como profissional, eu fui atender. Porque um treinador, um mentor, um coach, um terapeuta, ele não se torna esse profissional do nada. Algumas habilidades e dons a gente possui, são inerentes a nós. Isso vai sendo ressaltado, vai ficando mais forte ao longo da nossa vida, à medida que a gente vai exercendo essas habilidades e esses dons. Mas a gente fica pensando muito no quando eu tiver minha formação, quando eu tiver meu consultório, quando eu tiver os livros que eu preciso, quando eu tiver o material, quando eu tiver o dinheiro para começar o estudo que eu preciso. E a tecnologia, ela veio para romper essas objeções. Ela veio para romper esses argumentos. Vocês viram, vocês estão acompanhando, e se não estão, estão vivendo em uma realidade paralela. Quantas pessoas ascenderam, cresceram, se desenvolveram do digital, pessoas que começaram do nada, pessoas que nem sabiam que eram influencers, que eram experts em alguma coisa. Enquanto outros profissionais gabaritados, profissionais letrados, profissionais com diversas certificações, nunca atingiram, pelo menos até hoje, ou jamais atingirão o alcance, a amplitude, a voz, o espaço, o acesso e os recursos e resultados financeiros que alguns desses experts e influenciadores que surgiram da tecnologia e do digital alcançaram. Então, a preparação, ela também exige que você tenha disposição. Não existe oportunidade e resultado se você não tiver preparação e você não estiver disposto a pagar o preço, disposto a ser constante, disposto a estudar, disposto a ser inquieto, criativo, curioso para poder explorar caminhos e visões que outras pessoas que estão no mesmo ramo que você não acessaram, não fizeram, não estudaram, não conquistaram, não tiveram curiosidade ou oportunidade, de repente, de acessar. Então, a preparação, ela vai levando a gente para um novo lugar, um novo nível. Porque quanto mais fundo eu vou, quanto mais intensamente eu vou mergulhando em algo, em um tema, em um conteúdo, em uma relação,
em uma oportunidade, no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos, quanto mais eu desço, quanto mais eu vou profundamente nos níveis, nas camadas de conhecer, de desbravar, de descobrir, de me interessar, eu vou acessando camadas em mim que vão me trazendo luz ao que eu tenho, que já tá bom, que eu já trabalhei, e que já tá ok, eu consigo continuar daquele ponto e só aprimorando, realçando, reforçando. E também vai trazer luz ao que eu não tenho de habilidade, ao que eu preciso desenvolver, se é disciplina, se é foco, se é conhecimento, se é sabedoria, se é aplicabilidade, se é execução, se é visão, se é estratégia. Quantas pessoas abrem negócios e quebram? Quantas pessoas têm ideias grandiosas e nunca colocaram essa ideia em prática, só estão no papel? Você nunca teve a sensação de você ter tido uma ideia e de repente você vê aquela ideia acontecendo e você fala: "Meu Deus, essa ideia era minha", ou "Eu já tinha pensado nisso". Só que pensar, saber, falar sobre não quer dizer que vai ter algum resultado. Para que você tenha resultados em qualquer coisa da tua vida, em qualquer âmbito da tua vida, em qualquer coisa que você for fazer ou ter, você precisa entrar em ação. Então a preparação, tanto ela exige que você esteja ali buscando, 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 buscando mais, para entender mais, para se preparar mais, quanto você precisa também ter a consciência do que você não tem. Porque se eu tenho consciência de onde eu estou e onde eu quero chegar e o que eu preciso para chegar aonde eu estou caminhando, eu vou ter um plano. E mesmo que eu não seja uma pessoa habilidosa com plano, que eu tenha um perfil que não planeja, que eu tenha um perfil que viva a vida dia a dia, eu pelo menos vou saber aonde eu quero chegar. Eu pelo menos vou saber que tipo de resultado eu quero colher. Porque a semeadura, gente, o plantio da semente, né? O início das coisas, o que eu faço, vai ter ali uma colheita, vai ter ali um resultado. Só que se eu, de forma intencional, delimitar ali, visualizar, projetar, prever, gerar em mim algo, uma sensação de que eu já acessei, eu vou facilitar isso para o meu cérebro. Atletas de alta performance visualizam o que vão fazer antes de fazer. Eles treinam fazendo. Se vocês assistirem filmes, documentários, comentários sobre Ayrton Senna, ele encenava, ele passava tempo visualizando ele na pista. Tanto que tem um comentário num seriado do Senna, que foi um dos últimos que foram lançados, que teve muito sucesso no streaming aqui no Brasil, por todo mundo, na verdade, que ele fala que quando ele estava no carro, era como se ele fosse projetado para uma nova realidade, um outro lugar. Alguns podem chamar de metaverso, alguns podem chamar de mecânica quântica, alguns podem chamar de cocriação, mas isso nada mais é do que você exercitar na tua mente e você trazer à existência o que está sendo comunicado lá na tua mente com os seus pensamentos e você está dando forma para aquilo. É como quando você está fazendo uma receita, que os ingredientes estão todos separados, eles não têm cara nenhuma, não é um bolo, é uma farinha, é um ovo, é um leite, é um açúcar, é um chocolate, é uma fruta, mas quando você coloca tudo dentro de uma vasilha, e você vai fazendo os passos e os processos. Aquele bolo, ele vai ganhando forma. Primeiro é uma massa sem cara, sem forma, às vezes sem gosto.
e depois se torna um bolo saboroso que você pode rechear, você pode colocar camadas, ele pode ser fofo, ele pode ser confeitado, ele pode ser só o bolo para tomar com um cafezinho, mas ele pode ser um bolo de casamento, ele pode ser um bolo de aniversário todo enfeitado, ele pode ser um bolo que represente algo, represente uma marca, represente uma pessoa, envie uma mensagem, ou ele seja um bolo que seja feito só para alimentar, só para trazer sabor e doçura para a tarde, com um cafezinho, com um chá, com um suco para alguém. Então, a maneira que você vai entregar o que você tem em você, os seus dons, as suas habilidades, a sua mensagem, o teu profissionalismo, a tua experiência, a tua expertise, a tua vivência, vai depender de muitos fatores. Mas é muito multifacetado. Porque cada um pode imprimir a sua comunicação autêntica, cada um pode imprimir a sua carinha, deixar sua marca, deixar seu registro. Existem marcas que a gente bate o olho e a gente sabe o que ela representa, né? Grandes propagandas, grandes campanhas de marketing foram feitas em cima de marcas e que muitas vezes usavam não só a marca, mas pessoas que representavam a marca, que quando a gente via aquela pessoa, hoje em dia sabia que marca que ela representava. Então, quando você tem isso muito convicto em você, o que você quer entregar, o que você quer ser, aonde você quer chegar, que caminho você vai trilhar, sim, pode ser que hajam ajustes entre o começo e o final, porque tem o meio, né? Tem o meio no meio. Então, vai sim ter ajustes. Você vai ter que, às vezes, mudar de caminho, às vezes você vai ter que mudar de estratégia, às vezes você vai ter que mudar de pessoas no time, na equipe. Mas existem caminhos também que você, às vezes, não vai poder mudar. Às vezes é uma jornada única, o casamento, a maternidade, a paternidade, alianças de sangue. Você não pode desfazer, você não pode fazer com que seu pai não seja mais seu pai. Você pode não ter relacionamento com seu pai, mas ele sempre vai ser seu pai. Então, tem coisas que a gente não consegue alterar, que são da natureza da nossa existência. Agora, tem coisas assim que a gente pode substituir, né? Algumas pessoas que a gente traz para as nossas vidas que não faz sentido e a gente precisa cortar, a gente precisa mandar elas viverem a vida delas e a gente ir seguir as nossas. Então, a preparação, ela também fala sobre isso. A preparação, ela traz essa visão pra gente, porque quando eu tô me preparando, eu tô me antecipando. Quando eu tô me preparando, eu tô me antecipando, eu tô tendo uma visão antecipada. E aí eu consigo projetar. Eu consigo projetar o que eu vou ver, o que eu quero ver, o que eu preciso ver, o que eu sonho ver. Muitas vezes por necessidade. As pessoas, elas querem empreender ou querem se dar bem na vida por necessidade, por sobrevivência, para não passar nenhum mal, para não passar nenhuma escassez, nenhuma necessidade. Mas muitas vezes são sonhos mesmo, que às vezes nem dependem de dinheiro. Tem gente que não liga para o ganho que vai ter, só quer realizar o sonho de ter ali o seu desejo, o seu propósito, a sua missão, o seu objetivo. São tantos nomes que a gente pode dar. As pessoas hoje em dia dão rótulos muito específicos e às vezes fica difícil para você, porque você olha para a vida das pessoas e parece que na vida delas está tudo organizado e na sua ainda não está. Você ainda não chegou onde você quer chegar. Às vezes você nem sabe quem é você e o tão pouco aonde você quer chegar. O que você quer fazer? Então, é confuso às vezes, é desafiador você descobrir. Mas uma vez que você descobre, oh meu Deus, uma vez que você descobre, aí é libertador. Porque você vai poder fluir. Porque aí a preparação, a antecipação, ela vai se unir aos seus dons, ela vai fortalecer quem você ela vai fortalecer a sua execução, você vai ser cada vez mais convicto de quem você vai conseguir imprimir cada vez a sua autenticidade, a sua comunicação autêntica nas coisas, em tudo que você for fazer. Seja no cafezinho que você faz, seja na limpeza de um ambiente, seja no controle de acesso das pessoas que entram no estabelecimento, na recepção das pessoas que chegam nos estabelecimentos. É tão importante quando você é bem recebido num lugar. É tão importante, é tão aconchegante quando você chega num lugar que está limpo,
E você? Conta pra mim, quando você sente aquele cheirinho de café. Gente, cheirinho de café, ele convida a gente à mesa. O cheirinho de café convida a gente para conversa, para o aconchego, para negócio, para tomadas de decisão, para esclarecimento, para despertar, para acordar. Olha só o que algumas características, alguns gatilhos sensoriais acabam levando a gente para alguns lugares. Eu sei que tem gente aqui que não toma café, não gosta de café, mas você tem aí o seu gatilho. Às vezes é um chá, às vezes é um suco, às vezes é a água. Eu gosto demais de água com gás. Eu, às vezes, evito até tomar água sem gás, e eu gosto de tomar só água com gás, mas é necessário tomar água sem gás também. Eu amo chá, chá sem açúcar, chá de diversos sabores, dos amargos aos mais adocicados naturalmente. Gosto demais de chá. Então, eu entendo. Às vezes você tem assim, as suas características assim mais únicas, mais singulares, mas você só consegue enxergar essas características, essas habilidades, esses dons quando você está exercendo, ou quando você está prestando atenção neles, ou então você nunca vai saber. Então a preparação ela te dá essa oportunidade, ela te dá a oportunidade de você fazer um check ali. Na tecnologia, quando a gente vai fazer a análise de um ambiente, a gente fala que a gente vai fazer um health check. Você vai fazer uma análise para ver o que está acontecendo, para depois você atuar. Quem disse que você não pode fazer isso na sua vida? Quem disse que você não pode fazer isso com você, com a sua família, com o seu trabalho, com seus liderados, com o seu produto, para tornar ele ainda melhor, ainda mais gostoso, saboroso, uma entrega ainda mais eficiente, mais disruptiva, inovadora? Produtos que atendam a demanda das pessoas. Sabe aquele produto que você nem sabia que você precisava, mas aí você descobriu que você precisava? Então, é esse tipo de coisa. É você estar aberto a explorar o que você tem de melhor. E aí, quando você se prepara, aí você une forças com outras características, que é um papo para um outro vídeo. Mas deixo a reflexão para você e a pergunta. Se você recebesse hoje exatamente o que você vem pedindo, sonhando, ou até aquilo que você desistiu aparentemente aí de sonhar e desejar porque ficou difícil ou desafiador demais, se você recebesse hoje, como seria? Como você agiria? E será que você estaria preparado?